Ah, isso é fácil te dizer, eu sou extremamente perfeccionista. Sabe o que é isso? Essa é a resposta clássica de quando te perguntam o seu maior defeito em uma entrevista de emprego. As pessoas acham que isso é um defeito de certa forma positivo, mas esse é um dos piores atributos que você pode ter na sua vida se você quer crescer e gerar valor. Nós entendemos o perfeccionismo de uma forma completamente invertida e eu vou te mostrar exatamente isso, mas saiba que o perfeccionismo ocorre quando você precisa efetivamente reprogramar o seu cérebro, assim como eu vou te ensinar no capítulo de hoje. Então, se isso é importante para você, senta aí aqui no like e vambora, porque essa é a discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários, todos os dias aqui marcando presença com você, dessa série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocando ela para funcionar a seu favor. Hoje falaremos sobre perfeccionismo. Muitas pessoas se denominam perfeccionistas. Então, se você se denomina como perfeccionista, reflita comigo quanto tempo você simplesmente não perdeu porque você achou que aquilo não estava pronto ainda. Quantos projetos não foram simplesmente pro lixo porque você não achou que aquele era o momento de lançar. Quantas pessoas você simplesmente não deixou de conversar. Quantas dúvidas você tinha numa sala de aula e fala, bom, essa não é a melhor hora de perguntar e você simplesmente nunca mais perguntou. Quantas oportunidades deixaram de ser suas, porque você achava que faltava algo para aquilo ser perfeito, ser o momento perfeito, você ter o conhecimento perfeito. Agora eu te faço uma pergunta, como é que sabendo de tudo isso, alguém pode achar que o perfeccionismo é um defeito aceitável? Aceite esse defeito nos seus inimigos, mas não em você mesmo. Ajuste o perfeccionismo, porque sim, ele pode ser ajustado. Isso vai te libertar para você crescer de forma muito mais acelerada. Então, para a gente entrar nesse assunto e eu te ensinar, vamos aqui pegar mais um caso prático, o Patrick. E o Patrick queria fazer muita coisa, muitos projetos, mas o perfeccionismo sempre o travava. Ele sempre achava que faltava algo, que aquela não era a hora certa, que ainda tinha que ajustar aqui, ajustar ali. E, enfim, ele fazia tanto esse processo de, poxa, falta isso, falta aquilo, que aquele impulso inicial tão importante da motivação era simplesmente desperdiçado. E quando a gente desperdiça a motivação, automaticamente a gente perde a maior força para iniciar um novo projeto. E muitas vezes ele perdia esse impulso porque simplesmente ele ficava ali procurando pelo em ovo. Como eu queria simplesmente fazer as coisas, ir ajustando e melhorando ao longo do percurso, pensava ele. Até que de repente ele entrou num tal de curso Reprograme Seu Cérebro, de um tal de Brain Power, e entendeu exatamente como fazer esse ajuste no cérebro dele, como reprogramar o cérebro dele para efetivamente ele ir adiante sem mais essa barreira cerebral, e deixou então a seguinte frase nas palavras dele: antes eu me guiava muito pela opinião alheia, muito do que eu ia fazer eu não ia até o final, eu queria aprovação, agora eu vou até o final com os meus projetos. E uma parte interessante do curso é que, embora talvez nem tenha sido a intenção, mas que eu gostei bastante, foi num dos webinários em que o André tinha preparado a aula, mas um quadro fora do lugar estava atrás dele. E isso me despertou uma coisa de que você não precisa ser perfeito em tudo, ou seja, focar sim na aula, mas ele não se ligou a detalhes. E isso já foi um motivo de me chamar a atenção. Você não precisa estar 100% tudo correto. O importante é você se manter firme e focado no que você tem que fazer, não importando as distrações. No final, então, eu vou deixar o depoimento completo dele para você poder ver como ele fez, como ele trouxe esse entendimento, qual era esse webinário e tudo mais, mas basicamente é sim possível. Afinal, o nosso cérebro é como se fosse uma máquina de achar pelo em ovo. Ele busca constantemente por problemas, por riscos, por coisas que podem te afetar. Esse é exatamente o papel dele, te proteger, proteger a sua vida, proteger você de todos os tipos de risco. Você, de certa forma, vive em segurança porque você tem um agente procurando por riscos o tempo inteiro. E se você é perfeccionista, o seu cérebro acha problema em absolutamente tudo. Algo que para uma pessoa talvez não seja absolutamente risco nenhum, para um perfeccionista aquilo simplesmente é o foco total de atenção, aquilo paralisa, aquilo impede de ir adiante. Mas a gente entende perfeccionismo de um jeito totalmente invertido, equivocado, e não só equivocado, mas realmente 100% invertido. E exatamente por conta deste não entendimento que a gente não resolve o perfeccionismo. A gente acha que o perfeccionismo é um sentimento que acontece por conta dos outros, que a gente efetivamente quer mostrar para os outros que a gente é bom, que o nosso foco está então nos outros, mas não é isso. Quem tem perfeccionismo no nível que chega a prejudicar ou até paralisar, coloca o foco inteiro em si
mesmo e não nos outros como essa pessoa imagina. Agora, quem tem prazer em falar em público, quem tem prazer em gerar conteúdo, coloca o foco nos outros. Aí sim, essa pessoa coloca o foco nos outros. O meu foco neste exato momento não está em mim, está em vocês. Se eu estivesse aqui focando em mim, eu estaria olhando agora se eu estou no meu melhor ângulo, na melhor luz, na melhor qualidade de som. E eu sinceramente acho isso importante, mas eu estou preocupado na qualidade do conteúdo que chega para você, para te transformar. O meu foco está inteiramente em você. O foco então de quem é perfeccionista é 100% nele mesmo. Ele só se enxerga e ele não enxerga os outros. Quem não é perfeccionista ou quer gerar valor para o mundo, coloca o foco no outro. E essa é a diferença. A gente entende perfeccionismo de forma totalmente equivocada. Se você é perfeccionista, comece a prestar atenção que isso é muito mais uma certa vaidade. E isso é muito aprisionador, até porque você vai perceber que você é muito mais crítico com você mesmo do que os outros. Saiba que você tem tanta coisa boa aí dentro de você que simplesmente continua dentro de você por conta do perfeccionismo. Isso é algo que me dá arrepios. Se você é perfeccionista, então te peço, pare de pensar só em você, pare de querer guardar o que você tem de valor só para você. Imagine só quantas pessoas seriam beneficiadas se você realmente colocasse para fora, inclusive você sendo uma dessas pessoas. Se você efetivamente colocar o foco nos outros, você vai ver como as pessoas podem sim se beneficiar do seu crescimento, do seu trabalho, que você simplesmente não ligará mais para detalhes bestas que não servem para absolutamente nada e você vai passar a focar no que realmente é essencial. Neste caso aqui, o meu foco está inteiramente no conteúdo que eu estou passando para você. Todo o restante ao meu redor não serve para absolutamente nada além de me distrair do que eu deveria estar fazendo, que é falando aqui com você. De certa forma, ser perfeccionista te faz guardar dentro de você mesmo o que você deveria estar neste exato momento entregando para o mundo. É uma certa forma sim de egoísmo. É um egoísmo bonzinho, porque a gente não sabe que está sendo egoísta. A gente acha que está apenas nos protegendo e pensando nos outros. Mas você já entendeu que perfeccionismo não é pensar nos outros. Afinal, se você realmente estivesse pensando nos outros, você estaria entregando todo o valor que existe dentro de você, sem se preocupar com detalhes, com cabelo, com isso, com aquilo. Imagine só como eu realmente estaria neste exato momento. Eu não estaria fazendo esse vídeo. Talvez eu tivesse feito apenas um vídeo aqui no canal do Brain Power, porque eu queria que ele fosse perfeito. Mais uma vez, claramente, perfeccionismo tem muita relação com vaidade, com querer parecer perfeito. Ou seja, é mais uma vez muito mais relacionado a você mesmo que aos outros. Repito, se você realmente pensasse nos outros, você estaria entregando todo o valor que existe dentro de você, sem se preocupar com detalhes. Tem muita gente que vende perfeccionismo como um defeito positivo nas entrevistas, mas como eu disse, é um dos piores defeitos para você mesmo, porque ele vai fazer você ficar travado na sua vida, simplesmente por não gerar valor. É exatamente quando você gera valor que você recebe valor em contrapartida, e perfeccionismo nada mais é então do que algo que você precisa reprogramar dentro do seu cérebro. E se você quiser saber um pouquinho mais a respeito, então não deixe de se inscrever aqui em reprogrameseucerebro.com.br para você participar da nossa próxima jornada de programação cerebral. Serão 7 dias de aulas online, e-book, PDF, aulas ao vivo, para você entender efetivamente como as decisões se formam no seu cérebro, como o seu cérebro funciona, como ele foi desenvolvendo esses padrões que você tem hoje, tal como o perfeccionismo, e efetivamente passar para o outro lado, um lado que você entende a formação dos seus padrões, sejam positivos ou negativos, como a formação da preguiça, da procrastinação, tudo isso no lugar que efetivamente as coisas se iniciam lá dentro do seu cérebro, e trocar tudo isso por muito mais controle da sua produtividade, energia, controle emocional e obviamente dos seus resultados. Então não deixe de entrar aqui em reprogrameseucerebro.com.br, te aguardo por lá. E se você realmente gostou do capítulo de hoje, não seja perfeccionista, deixa aqui embaixo um comentário, deixa a primeira palavra que te vem na mente, algo que realmente você tirou, alguma sacada, algum insight que você vai colocar em prática no seu dia a dia, abandonando essa necessidade de ser perfeito, de parecer perfeito, abandonando essa certa forma de vaidade, essa certa forma de egoísmo, e realmente usando o seu conhecimento, se usando como plataforma de geração de valor para o mundo. E efetivamente você vai perceber que isso simplesmente não tem preço. O prazer de gerar valor para o mundo não tem preço. Então, para você não perder o nosso próximo capítulo, como você já sabe, em algum lugar aqui ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar, clica nele e clica em receber notificações, porque aí o YouTube vai te notificar amanhã às 19 horas, todos os dias, com uma nova sacada, com um novo insight, para você entender como essa máquina incrível funciona e como você coloca ela para funcionar a seu favor. E para a gente concluir, além de você deixar o seu like agora, eu deixo então você com as palavras do próprio Patrick,
Henrique, aluno do curso Reprograme Seu Cérebro, para você ver como ele fez isso na prática. Afinal, é exatamente hoje que você inicia o processo para eliminar as barreiras cerebrais e exatamente como o perfeccionismo. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o próximo capítulo amanhã. Eu consigo focar no que eu me proponho a fazer. Por exemplo, não importa as notificações que cheguem no WhatsApp ou nas redes sociais, quais forem, eu vou dar seguimento ao que eu estou fazendo. Antes eu assim, me guiava muito pela opinião alheia. Então, tudo assim que eu ia fazer, muitas vezes eu não ia até o final, porque eu queria um certo tipo de aprovação. Porém, agora eu descobri que eu realmente vou até o final com meus projetos. Uma parte interessante também do curso é que, embora talvez nem tenha sido a intenção, mas que eu gostei foi num dos webinários que o André tinha lá, ele tinha preparado a aula e tinha um quadro fora do local. Então, isso pra mim já me despertou uma coisa assim, que não precisa você ser perfeito em tudo, né? Ou seja, ele focou na aula e não se ligou, não se ligou a detalhes. Então, pra mim já foi tipo um motivo de me chamar a atenção, assim. Você não precisa tá 100%, 100%, que eu vou dizer, 100% tudo organizado, tudo correto. O importante é você se manter firme e focar no que você tem que fazer, não importando as outras demandas que surjam, né?